Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a irmã Claudinha Rodrigues. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu peço que você se inscreva, que você deixe o seu like, que você compartilhe esta mensagem, assim mais vidas serão alcançadas. Amados, eu recebi muitos depoimentos de inscritos pedindo para que eu fizesse um vídeo, porque eles têm enfrentado alguns questionamentos, alguns problemas, como... Por exemplo, muitos deles têm dito que não sente que Deus está distante. Olha, Claudinha, eu sinto que Deus está distante de mim, eu me sinto sujo, eu me sinto indigno, eu me sinto sem autoridade. Eu sinto que quando eu oro, Deus não ouve a minha oração. Para mim, a minha oração não passa do teto. Então, diante de tudo isso, desses depoimentos, amados, eu senti a necessidade realmente de fazer esse vídeo. Lembrando que eu estou anotando todas as sugestões dos inscritos, e na medida do possível, permitindo o Senhor, eu vou gravando esses vídeos. Amém, amados? Então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é: você creu em Jesus, o Espírito Santo está dentro de você, veio habitar dentro de você, você é salvo, e Ele está te preparando para o grande encontro com o noivo, que é Jesus. O Espírito Santo, ele não é uma sensação. O Espírito Santo, ele não é uma água, não é um fogo. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é uma pomba, embora ele desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Ele não é uma pomba. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. E ele quer relacionamento na simplicidade do nosso dia a dia, de uma maneira muito simples. O Espírito Santo, ele quer esse relacionamento, e ele tem ciúmes de nós, a palavra diz. Mas existem coisas que impedem esse nosso relacionamento com o Espírito Santo. E eu vou citar algumas, como, por exemplo, foco nas coisas terrenas. Viver somente para sonhos terrenos. Viver somente focado nas coisas desta vida. E isso faz com que o nosso relacionamento com o Espírito Santo seja prejudicado. Isso causa um afastamento. Depois eu vou falar sobre isso. Então, foco nas coisas desta terra. A palavra diz que aonde está o nosso tesouro, também ali está o nosso coração. A palavra diz para a gente pensar nas coisas que são do alto e buscar as coisas que são do alto. Então, a nossa primazia, a nossa prioridade de vida tem que ser conhecer a Jesus, nos aproximar dele, nos relacionar com o Espírito Santo, dia após dia, e conhecer ao Senhor. Uma coisa também que prejudica demais o nosso relacionamento com o Espírito Santo, amados, é a mente entulhada de informações. Nossa mente, nosso cérebro, ele não foi criado para receber centenas de informações, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, não. E a gente está vivendo um tempo em que isso, a era do celular, a gente precisa pedir muito domínio próprio para o Espírito Santo, pedir mesmo ao Senhor, produz em mim, Espírito Santo, fruto do domínio próprio, sabe? Porque senão a gente vai se deixando levar. Então a gente tem que estar sempre tendo cuidado com isso, porque esse excesso de informação, ele atrapalha a nossa mente, até mesmo no momento de orar, a gente não consegue se concentrar se a gente estiver com a nossa mente entulhada, e não só em redes sociais, em questão de celular, mas em questões de preocupações mesmo do dia a dia, entendeu? Essas coisas, elas também atrapalham o nosso relacionamento cotidiano com o Espírito Santo. E uma vida de pecado intencional. Uma pessoa que sabe que está vivendo no pecado e que às vezes ela sente até um remorso ou outro, mas ela não quer abrir mão do pecado. Ela quer viver aquele pecado. Ela não tem temor. Então, isso também, com certeza, impede um relacionamento, causa um distanciamento entre o homem e Deus, porque a palavra diz, o Senhor fala na palavra, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A palavra diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Como assim apagar o Espírito Santo? Você diz, Claudinha, que ele não é um fogo. Não, o Espírito Santo não é um fogo. Aqui nessa passagem, amados, o sentido original é: não abafe a influência do Espírito Santo na sua vida, não suprima a influência do Espírito Santo na sua vida. Deixa o Espírito Santo participar da tua vida ativamente, porque é para isso que ele está em nós. Ele se relaciona conosco, nós nos relacionamos com ele e ele participa ativamente da nossa vida. Mas quando você tira o foco das coisas de Deus, você não prioriza esse relacionamento com o Espírito Santo, você está abafando a influência dele na sua vida. Então, esse não apague o Espírito Santo significa não abafe a influência dele sobre a sua vida. Porque isso, amados, além do mais, entristece o Espírito Santo.
A Bíblia também fala, não entristeçais o Espírito Santo. Daí o que acontece? Quando o Espírito Santo se entristece dentro de nós, quando ele está ali abafado, porque a gente não está dando foco e prioridade ao nosso relacionamento com Deus, não estamos deixando ele participar ativamente das nossas vidas, o que acontece? Começa a vir a sensação de culpa do pecado original que nós já carregamos, que é o pecado da natureza adâmica que nós temos. Começa a vir essa culpa, aí junta isso com os nossos erros, a culpa pelos nossos erros. Daí o homem começa a se sentir distante de Deus, começa a se sentir indigno, começa a sentir sentimento de culpa. E eu falo para vocês, porque vocês já conhecem o meu testemunho, muitos de vocês que estão aqui, sobre como eu carregava essa culpa do pecado original. Parece que o Senhor nunca ia me perdoar, eu nunca ia me conseguir, eu não era boa o suficiente, sendo que a gente não é mesmo bom o suficiente. Mas eu sentia um sentimento de indignidade. Então começa a vir realmente esse sentimento de ser, eu sou indigno. Mas nós somos sim dignos, vou falar sobre isso. Mas isso começa, tomar conta do nosso ser, de maneira que você pensa, por que eu vou orar se eu sei que ele não vai me ouvir? Por que eu vou orar se eu sei que eu sou sujo e ele não vai querer escutar a minha oração? Por que eu vou orar se eu não consigo crer que a minha oração passa do teto? Por que eu vou orar se eu não tenho nem autoridade? Então, todas essas coisas são consequências dessa falta de prioridade no relacionamento com o Espírito Santo. São as consequências. Quando isso vai se agravando, vai caminhando assim. E isso faz com que a nossa fé seja desfalecida. Com o passar do tempo, a sua fé vai diminuindo, vai desfalecendo. E a pessoa começa a pensar assim, sendo que, na verdade, o Espírito Santo ainda está habitando dentro dela. Ela começa a pensar assim, não, o Espírito Santo se retirou de mim, com certeza. Eu não tenho mais o Espírito Santo na minha vida, ele se retirou. Deus não me ouve mais, Deus está longe de mim, Deus se afastou de mim, Deus me abandonou, porque eu sou desse jeito e Deus se afastou de mim. Quando, na verdade, o Espírito Santo está aí, só que está abafado. Irmã Claudinha, mas como eu tenho certeza que ele habita dentro de mim? Como você pode ter certeza que ele habita dentro de você? Seria impossível que você estivesse triste com essa situação que você está vivendo, se ele não estivesse dentro de você. Quem que você acha que está causando essa tristeza aí dentro de você por causa da sua situação? É o próprio Espírito Santo. Essa tristeza que você está sentindo aí na sua alma, diante disso que você tem passado, é a tristeza do Espírito Santo dentro de você. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, que a tristeza que vem de Deus produz arrependimento para a salvação. Então, essa tristeza que você está sentindo, ela é produzida pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, para que você se arrependa, para que você, sentindo essa tristeza, você possa se arrepender para a salvação. A tristeza do mundo, não. A tristeza do maligno, não. A tristeza que vem do maligno, ela produz morte, mas a tristeza que vem do Espírito Santo, ela produz arrependimento para a salvação. Como eu já disse, se ele não estivesse dentro de você, seria impossível que você se arrependesse, como acontece com as pessoas que são apóstatas, aquelas que se apostataram da fé. Para elas, é impossível que elas se arrependam, porque o Espírito Santo se retirou delas. Talvez você possa dizer, mas irmã Claudinha, nenhum desses é o meu caso. Mas mesmo assim, eu vivo com esse sentimento de indignidade, eu vivo me sentindo indigno de me aproximar de Deus. Então, o que fazer? Você precisa conhecer o amor de Deus como Pai. Você precisa conhecer o Deus Pai. Porque, na verdade, ninguém é digno. Sabe aquele dia, aquela fase da sua vida, em que você se sentiu tão espiritual, você estava tão espiritual, tão cheio de autoridade, tão cheio de poder, tão cheio de ousadia, se sentindo tão próximo de Deus? Então, mesmo nesse dia, você era tão indigno quanto você está se sentindo hoje. Como então conhecer o amor do Pai? Nesse amor você não se aproxima dele por medo, porque o medo pressupõe castigo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você se aproxima dele porque ele é maravilhoso, porque ele é bom, porque ele te ama, e você só quer se aproximar dele para se relacionar com ele por quem ele é. Quando você experimenta o amor do Pai, você começa a fazer renúncias na sua vida, não porque você tem medo de ir para o inferno, mas porque você quer justamente agradar o seu Senhor, agradar o seu Pai. E o jugo não é pesado. Isso faz com que o jugo seja suave, o fardo é leve. Então você vai se apresentar diante dele com ousadia, com confiança, porque você sabe que apesar de você ser falho, de você errar, ele é perfeito. E ele te perdoa, e ele te aceita.
porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece a sinceridade do teu coração. A palavra diz que é com os sinceros que Deus tem intimidade. E como eu faço, irmã Claudinha, para começar a viver esse amor? A receita não mudou, amados. É a vida de secreto com Deus. É a vida de intimidade com Ele. Que é tão simples, mas que por muitas vezes você talvez achou que é tão difícil, é tão impossível, como eu lá no passado. Ah, esse Deus, Ele é tão grande, por que Ele vai se importar comigo? Que sou tão errada, que sou tão falha. A receita não mudou. A vida de secreto no dia a dia, na simplicidade do teu dia a dia, é o que vai te curar. Muitos crentes têm muitos anos de caminhada de fé, mas ainda não conheceu o amor do Pai. Estão tantos anos nesta caminhada com Deus, mas ainda não o vê como Pai. Embora Ele esteja presente, embora Ele esteja cuidando em todo o tempo. Talvez a sua figura paterna aqui da terra, que deveria ter te cuidado, te amado incondicionalmente, só te defraudou. Só te machucou, não cuidou de você como deveria cuidar. Isso faz com que você não consiga se relacionar com Deus como Pai. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer te curar agora. Comece a buscar por Ele, a clamar por Ele, a confessar diante dEle: Senhor, eu preciso de cura. Porque o teu Pai celestial é um Pai de amor. É um Pai que jamais vai te frustrar, jamais vai te decepcionar. Sobre ser indignos, sempre seremos indignos. Mas o único digno de toda honra, toda glória e toda adoração, Ele pagou o preço por nós, para que nós tivéssemos livre acesso, porque o sangue dele abriu um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos nos achegar diante dele com ousadia, não por nós, não porque pelo que nós somos, mas porque Ele é. Ele é. Nós somos seres criados para adorar, amados. Quando nós não adoramos, não vivemos uma vida de adoração ao Senhor, naturalmente, nós vamos colocar outras coisas no lugar dele e vamos começar a adorar outras coisas. Tem pessoas que adoram filhos, adoram cônjuge, adoram dinheiro, adoram, sei lá, tantas coisas, o trabalho. Nós sempre vamos colocar no lugar de Deus alguma coisa, porque nós carregamos um vazio na nossa alma que só Ele pode preencher. Nós somos criados para Ele, nós somos criados para o abraço dEle, para viver para Ele, para se relacionar com Ele. Um dia nós vamos morar eternamente com Ele. Então, se você não colocar o Senhor no centro da tua vida, nesse lugar dentro de você, para preencher a tua alma, naturalmente você coloca outras coisas no lugar. Se você não consegue crer que Ele te ouve quando você vai orar, talvez é porque você está focando demais em você, em quem você é, nas suas falhas, ao invés de você focar em quem Ele é. Então, o meu conselho para você é que na hora que você tentar se aproximar de Deus, você que está passando por tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, na hora que você tentar se aproximar de Deus em oração, que começar a vir as culpas, os medos, as inseguranças, e claro, o maligno também, ele se aproveita dessa situação para poder te acusar, porque ele é o acusador, ele é o acusador das nossas almas. Então você se aproxima perante Deus em oração, e ao invés de você agora começar a focar em você, comece a focar nele, então você se aproxima dele em adoração. Então você olha para você, você sabe que você é indigno, mas você vai dizer: tu és digno. Apesar dos meus erros, Senhor, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória, Tu és digno de todo louvor, e começa a adorá-lo, 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 exaltar quem Ele é, porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo. Foque nele, foque na grandeza dele. A mulher cananeia, quando ela se aproximou de Jesus, ela se aproximou adorando a Jesus. Você já pensou se aquela mulher fosse olhar para quem ela era? Jamais ela teria se aproximado de Jesus, jamais ela teria persistido diante do Senhor, mas ela se aproximou diante dele em adoração. Ai, Claudinha, mas eu me sinto muito suja. Isaías também se sentiu sujo diante da glória de Deus, mas foi justamente o encontro com essa glória que transformou Isaías, que purificou Isaías do seu pecado. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por isso, você precisa ter um encontro com a glória, um encontro com a glória que vai te curar, que vai te transformar. A vida de pecado também afasta o homem de Deus, mas eu quero falar para você que é cristão, verdadeiramente, e que tem lutado
para se livrar do teu pecado de estimação, aquele contra o qual você luta e sempre se pega repetindo o mesmo pecado, e que está passando o tempo e você não vê mudança na sua vida, porque aquele pecado ele já te escravizou. Se posicione e confesse para ser curado. Como diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Lembre que você não se aproxima de Deus porque você é perfeito. Você se aproxima de Deus justamente porque você é falho e você precisa dele. Então agora, quando você for se aproximar de Deus em oração, comece exaltando a Jesus por quem Ele é, adorando a Ele pelo que Ele é e se humilhando diante de Deus. Se derrame, se rasgue perante Ele. Fala, Senhor, é isso que eu sou. Quantas orações eu já fiz assim, amados? Olha, Senhor, eu estou orando aqui, mas chorava. Eu estou me derramando aqui diante da Tua presença, Senhor, confessando o meu pecado, confessando o meu erro. Mas quando eu virar as costas, Senhor, desta oração, é bem capaz que eu vá fazer tudo de novo, tem misericórdia de mim. O pecado já me dominou. Se derrama perante Ele. Você não precisa fazer tipo perante Ele. Agora para você que tem se questionado, mas eu não consigo mais sentir a presença, Claudinho, no meu caso não é nem porque eu estou em pecado, eu realmente me sinto fria, não sinto a presença de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender, amados, é que o Evangelho não é sobre sentimento, é sobre fé. O Evangelho não é sobre sentir, é sobre crer. Ontem e hoje, por exemplo, eu orei e não senti nada, não derramei uma lágrima. Até levei uma blusinha velha para secar minhas lágrimas. Não tive lágrima nenhuma, amados. E por causa disso, eu vou achar que o Senhor não ouviu minha oração, que o Senhor não está presente, só porque eu não senti arrepio, não chorei. Não, amados. Eu creio que Ele ouviu a minha oração. Eu creio, eu sei que Ele ouviu minha oração. É claro que é maravilhoso se quebrantar, chorar aos pés do Senhor. É maravilhoso. Mas nem sempre vai ser assim, amados. E nós não podemos tirar isso como medida da nossa fé e nem de Deus estar próximo de nós ou não. Não quer dizer que é porque você não sente que Deus não está perto de você. Porque fé é uma coisa, sensibilidade espiritual é outra. Se você continua crendo, se você continua obedecendo o Senhor, então permaneça, mesmo sem sentir nada. Agora, se você está se sentindo muito seco ultimamente, mas parece que eu estou uma sequidão. Experimenta fazer uns dias aí de jejum para você ver. Depois você me conta. Depois você vai lá nos comentários, ó. E me conta o que acontece. Se vivesse, como eu já contei aqui no canal, que eu fui dormir, eu acordei com a voz do Espírito falando comigo, e eu não estava chorando, eu fiquei muito feliz, claro, com certeza, mas eu não estava chorando, não estava uma bica de lágrimas, não. Então, por favor, tire da sua mente que o Senhor não está com você, porque você não está sentindo. Se você está com sua vida no altar, se você está crendo, se você está vivendo uma vida de obediência, não pense que o Senhor não está com você. É claro que se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que sair da zona de conforto e ir mais fundo nas disciplinas espirituais. Você vai ter que se aproximar mais dele, entendeu? Porque se você quer mais revelação, você quer viver o sobrenatural, tem que sair do raso. Amém, amados? Mas não pense que por causa que você não sente, Deus não está com você. Que o Espírito Santo possa falar mais profundamente aos seus corações. Em nome de Jesus.